Não, tá certo. Obrigado, Poli. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Oswaldo Barbosa Dourado, né? Sou acadêmico aqui do curso de medicina da UFES, finalmente quinto ano. Tô entrando no internato aí, minha última sessão antes de entrar no internato. Agradecer a Lanep pela oportunidade e possibilidade. E vamos dar continuidade a esse módulo de neurocirurgia, né? Como o Poli já introduziu, falando um pouquinho sobre craniotomia compressiva e a drenagem de hematomas intracranianos. Primeiramente, eu quero deixar claro para vocês que minha apresentação não há qualquer conflito de interesse na minha apresentação. Então, a partir disso, podemos dar continuidade falando de que nós vamos falar de fato, né? Do que vamos falar dentro dessa temática que é tão ampla e também tão específica. Primeiramente, a gente vai definir e falar um pouquinho do histórico da craniotomia descompressiva. Vamos falar um pouquinho das indicações e técnicas envolvidas. Também vamos falar um pouquinho no final sobre o que há de novo, afinal, é muito importante ver as atualizações sobre o tema e vocês vão entender por que no decorrer da sessão. E por fim, para poder manter a interatividade, falaremos um pouquinho de um caso clínico e algumas questões. Eu peço que vocês continuem comigo, não me deixem, apesar do tema ser bem específico, quero que todos participem quando eu falar, para não parecer que estão em um monólogo. Então, vamos seguindo, falando um pouquinho sobre a definição e o histórico da craniotomia. Então, eu já quero a participação de vocês nesse primeiro slide, saber se vocês acham que existe, sabem a diferença entre craniotomia e craniectomia descompressiva. Vocês acham que tem uma diferença? Sabem qual é a diferença, alguma coisa do tipo? Vou facilitar, já que ninguém abriu o microfone. Essa descrição que eu coloquei aqui, vocês acham que é uma descrição da craniotomia ou da craniectomia descompressiva? É um procedimento cirúrgico que consiste na retirada de um flap ósseo com abertura da dura mater para alívio da hipertensão intracraniana ou drenagem de hematomas e diminuição dos efeitos deletérios do edema cerebral. Vocês acham que eu defini a craniotomia ou a craniectomia descompressiva? Craniectomia. Essa é a questão. A técnica em si vai ser bem semelhante. O que vai diferenciar as duas, basicamente, é que nós temos na craniectomia descompressiva a retirada de um flap ósseo que vai ser deixado de fora de fechar a sutura, fechar o crânio, enquanto que na craniotomia a gente vai colocar esse flap já de imediato, ou seja, as técnicas de abertura vão variar, mas no fim das contas cada uma tem sua indicação, por mais que não seja algo tão já elucidado pela literatura, mas a diferença é que na craniotomia a gente vai abrir essa cavidade craniana, fazer o que foi identificado, seja retirada de um tumor, seja descompresso, drenagem de algum hematoma, e a gente vai fechar essa cavidade imediatamente, enquanto que na craniectomia descompressiva, a gente vai pegar esse flap ósseo, e aí, ou a gente coloca ele no tecido subcutâneo desse paciente, na região abdominal, ao lado do umbigo, para que a gente possa fazer uma cranioplastia, que já é outra cirurgia, no futuro para poder colocar no lugar que a gente tirou, ou a gente descarta e substitui no futuro com uma cranioplastia por uma peça de acrílico ou algum outro material cirúrgico. Então, agora que nós conseguimos definir e diferenciar, vamos falar um pouquinho do histórico, e é bem interessante essa parte histórica, não vamos levar muito tempo nela, mas de a gente perceber que desde o período neolítico, ou seja, de 7 a 10 mil anos atrás, a gente já tem resquícios de técnicas cirúrgicas, se assim podemos chamar. Não era uma craniotomia, tá mais com uma trepanação. Quem foi no Insta da Liga conseguiu ver lá. A gente fez um quiz lá em relação a isso, que basicamente é a perfuração, uma abertura no crânio para descomprimir, para poder retirar, para reduzir a pressão. A trepanação por si só vai fazer parte da própria técnica da craniotomia. A gente vai ver um pouquinho mais na frente também. Mas ela foi utilizada e o interessante e o incrível é que algumas dessas pessoas sobreviveram a esse procedimento há 10 mil anos atrás. Sabe-se lá como foi feito, quais instrumentos foram utilizados. E a prova disso é que esses crânios que foram encontrados têm processos de ossificação que são condizentes com a sobrevida desse paciente. Então, após a medida, não que ela tenha tido alguma efetividade, não se sabe, mas o paciente continuou, sobreviveu por mais um período. Aí a gente vai transitar um pouquinho, chegar na Idade Média, e a gente vai ter uma conotação diferente para a trepanação. A gente já tinha uma questão mais religiosa, de retirar demônios das pessoas, e principalmente uma ideia de que existia uma pedra da loucura na cabeça de algumas pessoas que seria retirada para que elas melhorassem. Então a gente tinha a trepanação com outro fim, que não o fim que a gente tem hoje, que é no lugar que a gente chegou, que é não só uma trepanação, mas uma cranectomia que tem um efeito de melhora em casos de, que a gente vai ver mais à frente, hipertensão intracraniana e drenagem de abscessos.
E aí, antes de introduzir mesmo as indicações, é interessante a gente trazer um tema que é um dos mais comentados, eu acho, na Liga, porque a gente sempre que vai falar de AVC ou de alguma questão, tem que falar da doutrina de Moore Kelly, que basicamente se trata do estado normal e do estado fisiológico que nós temos para a manutenção da perfusão cerebral. A perfusão cerebral se dá por essa fórmula aqui, que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. E aí a gente vai ver que quando essa pressão está alterada, a gente vai ter problemas. E nosso cérebro vai tentar ao máximo compensar isso. Então, essa imagem do ATLS aqui traz para a gente que nós temos normalmente no crânio a massa cerebral, que pouco vai variar, o tamanho dela vai ser basicamente o mesmo, o líquor, o volume venoso e o volume arterial. Quando a gente tem alguma alteração que justifique uma mudança nesse estado, a gente vai tentar compensar de algumas formas. Por exemplo, aqui nós temos o surgimento de uma massa, que é um corpo estranho a esse sistema. Essa massa pode ser tanto uma tumoração, mas nesse caso do TLS é uma massa mesmo, uma formação sanguínea por um trauma. Então a gente tem uma expansão que quanto mais rápido acontecer pior, que começa a ocupar um espaço que não cabe, porque diferente da cavidade abdominal e da cavidade torácica, a gente não tem tanto espaço, já que o crânio é muito mais rígido, a gente não tem tanto espaço para um crescimento. E aí soma isso o fato do cérebro ser uma estrutura extremamente nobre e delicada. Então a gente começa a ter um aumento dessa massa, e aí para poder compensar, nosso corpo começa a eliminar um pouco mais de líquido, esse líquido acaba sendo drenado mais rápido, e aumentar também a drenagem do sangue venoso. Somado a isso, a gente também acaba perdendo um pouquinho da perfusão arterial. Aí o que acontece? Essa compensação, ela tem um limiar muito pequeno. Então, o limiar dela é muito pequeno. Então, a gente vai ter, inicialmente, uma compensação que vai se mantendo. O paciente continua bem, continua bem, continua bem. E a partir do momento que ele descompensa, a gente tem um crescimento exponencial da piora e o paciente acaba podendo evoluir com um quadro de herniação, que é extremamente lesivo e danoso. Normalmente, os pacientes que evoluem com essa herniação acabam morrendo. Essa herniação nada mais é que a compressão de estruturas por forames e estruturas menores. Então, aqui a gente tem um hematoma epidural que acaba comprimindo o hemisfério cerebral e fazendo pressão, gerando uma herniação uncal. Então, a partir disso, vamos ver um vídeo aqui bem rapidinho, só para poder relembrar mesmo as estruturas envolvidas na cirurgia. A gente tem aqui a calota craniana e a própria massa encefálica. E aí a gente vai ter aderida à calota craniana as meninges, a meninge mais externa a dura mater, que tem uma porção ainda mais externa aderida ao crânio e uma porção mais interna em conexão, em contato com o aracnoide, que é a aracnoide mater, e a meninge mais interna e mais delicada, que é a pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide mater, a gente vai ter o espaço subaracnoide, que tem a circulação do líquor. Em condições normais, a gente vai ter esse sistema, como a gente viu, funcionando com a pressão que o sangue venoso exerce, a saída do sangue, que o sangue arterial exerce, a saída do sangue venoso, a própria massa cerebral ocupando seu espaço, o líquor tendo sua função, tudo isso em um equilíbrio perfeito. O que acontece? Aí a gente tem um quadro de hipertensão de pressão normal. A gente tem algumas situações em que a gente pode ter um aumento dessa pressão. E quais são essas situações? Basicamente, tumores cerebrais, tumores encefálicos, TCE, que é basicamente lesões no crânio, lesões em vasos sanguíneos, que basicamente vai ser os quadros de AVC hemorrágico, AVC isquêmico, ruptura de aneurismas, e infecções, que podem gerar um quadro de aumento. Então, basicamente, a gente tem essas situações que vão aumentar essa massa cerebral ou algum desses componentes, gerando um quadro de hipertensão intracraniana. Essa hipertensão é extremamente deletéria porque ela gera injúria cerebral tanto pela compressão quanto pela redução da perfusão sanguínea. Então, a partir disso, a gente pode dar continuidade, entendendo como funciona isso, a gente pode dar continuidade e falar um pouquinho sobre as indicações e da técnica envolvida. Em relação à indicação, como a gente já viu, a gente tem lesão cerebral traumática, que é o TCE como envolvimento, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, infecções, tumores, altitudes elevadas. Eu dividi nesses 4 grupos porque esse último grupo em especial a gente não vai ter tanto interesse aqui, já que, lembrando, a temática do nossa sessão vai ser a craniotomia ou craniectomia descompressiva, dependendo da situação, e drenagem de hematomas. Nessas situações aqui a gente tem quadros mais subagudos com exceção das infecções, mas que acabam tendo uma abordagem diferente. Então a gente vai falar mais desses outros 3 que, em suma, vão acabar gerando na gente o quê? A necessidade de fazer um procedimento cirúrgico para conter ou drenar coleções de sangramento e evitar, no caso, e tentar reduzir os danos da tumefação cerebral, que tem a terminologia mais conhecida na literatura como brain swelling, que é basicamente esse inchaço mesmo da estrutura.
Então, a partir disso, vamos falar um pouquinho da lesão cerebral traumática e do AVE hemorrágico, já dizendo como e quais as indicações cirúrgicas para esses quadros. Eu destaquei em vermelho a lesão cerebral traumática porque a literatura traz o uso da craniotomia compressiva em mais situações assim do que em quadros de AVE. Então, a gente vai dar um enfoque maior nele, mas a abordagem vai ser semelhante. Então, inicialmente falando, eu vou classificar essa lesão cerebral traumática. Então, a versão mais recente do ATLS traz essa definição entre classificação por severidade e por morfologia. No caso da severidade, a gente pode ter um quadro leve, moderado e severo. Para as nossas cirurgias, os quadros que vão ser que vão ter interesse vão ser os quadros moderados a severos. Os quadros graves não vão ter indicação de cirurgia para descompressão. E isso vai ser avaliado de acordo com a escala de Glasgow, que nós já conhecemos, né? Então, está aqui os intervalos de confiança. E aí, em relação à morfologia, o que nos interessa mais é aqui essas lesões intracranianas relacionadas ao tecido cerebral, que são lesões epidurais, subdural e intracerebral. Então, a partir disso, nós podemos realizar uma craniotomia para um hematoma epidural ou para um hematoma subdural. Além disso, nós podemos utilizar a cirurgia para uma cranectomia de drenagem de hematomas intracerebrais e também de fossa posterior, que vão estar muito mais envolvidos com hematomas cerebelares. Em relação à drenagem de hematoma epidural, a literatura traz que eles são menos frequentes do que os subdurais, mas têm uma taxa de sobrevida muito melhor. A sobrevida chega até 70% em algumas situações, uma vez que esse hematoma vai acontecer, se vocês relembrarem do vídeo que a gente mostrou há pouco, entre a dura mater e a cavidade craniana. Então, ele acaba tendo uma evolução, ele evolui de maneira muito rápida normalmente, mas se a intervenção for realizada de maneira eficaz também, a gente acaba não tendo um dano da própria massa cerebral tão rápido. Então, ele acaba tendo uma sobrevida melhor. Já o subdural é o nosso hematoma mais presente nessas lesões e acaba tendo uma taxa de mortalidade maior também, que vai, no caso, trazer um prognóstico mais negativo. Em relação aos hematomas intercerebrais, a gente ainda vai ter mais problemas relacionados, porque se eles estiverem entre os hemisférios cerebrais ou tiverem uma quantidade de sangue muito grande, a drenagem não é recomendada, porque ela acaba gerando mais problemas do que benefícios para o paciente. E em relação à fossa posterior, a gente vai ter uma assertividade significativa, porque a drenagem acaba reduzindo essa pressão a nível de cerebelo e melhora também a situação. Então, a gente tem aqui algumas imagens que o próprio ATLS traz também. Essa primeira imagem de um hematoma epidural. A segunda imagem aqui a gente pode ver um hematoma subdural. Uma terceira com um hematoma intraparenquimatoso e essa quarta com um hematoma cerebelar. Em relação a saber quando a gente vai ou não fazer uma intervenção cirúrgica, nós temos algumas classificações. Entre as classificações, nós temos essa classificação de Marshall, que vai classificar a lesão entre difusa tipo 1 até difusa tipo 4. A difusa tipo 1, o paciente está com alteração, ele chegou para você com alteração, teve um TCL, ele apresenta alteração no exame neurológico, mas a TCL dele está normal. Não tem indicação de craniotomia nesse caso. Nós temos a difusa tipo 2, que são pequenas lesões envolvidas. A linha média aqui continua centrada, ela não tem alteração. A gente tem lesão, mas não tem alteração no volume cerebral. Então, a gente também não tem indicação de craniotomia nesses casos. No caso das lesões difusas tipo 3 e 4, é quando a gente começa a pensar no uso da craniotomia descompressiva. No caso da tipo 3, a gente vai ter um apagamento, uma ausência completa das cisternas, então a gente tem aqui uma tumefação do paciente. E a tipo 4, a gente tem um desvio de linha média. Essa aqui é a que tem um pior prognóstico, quando a gente tem um desvio maior que 5 milímetros. Então você tem a cisterna ainda mantida aqui do lado direito, mas do lado esquerdo está comprimindo. Então a gente tem indicação, quando encontrado esse caso, é uma das poucas situações que a gente tem indicação de fazer a craniotomia de imediato, se tiver um neurocirurgião disponível, para poder descomprimir. E além disso, nós temos também as opções de descomprimi-la em relação a uma massa evacuável, que a gente consiga identificar, ou a gente tem um quadro de massas não evacuáveis, que são massas muito grandes. Então, massas muito grandes não vão ser evacuadas, a literatura contraindica e acaba sendo classificado como uma prática médica. E aí, para falar um pouquinho também do AVE hemorrágico, porque nesse caso eu estava descrevendo mais situações de trauma mesmo, mas podem acontecer no AVE hemorrágico, mas só destacar que o AVE hemorrágico também tem suas indicações de craniotomia descompressiva. E aí, no UpToDate, esse artigo aí sobre hemorragias espontâneas intracerebrais, ele destaca como o prognóstico é positivo na craniotomia relacionada a infartos cerebelares, e também em caso de tumefação e aumento da quantidade dos ventrículos. Então, a gente tem uma indicação, em alguns artigos trazem,
E por esse motivo que é uma técnica que acaba tendo ela tem uma especificidade significativa e depende muito dos centros que se encontram. Vamos falar um pouquinho da técnica em si agora. Então, a técnica ela pode se dar por duas maneiras. Eu vou trazer a primeira, que é uma maneira um pouco mais antiga, que é utilizada o corte bifrontal. A gente vai pegar uma linha da linha média do tragus, levar até outra região do tragus e fazer orifícios de trepanação, que normalmente vão ser nas partes mais espessas do crânio para evitar lesão. Então, você vai fazer a trepanação nessas regiões e depois você delimita com a broca, você delimita com a serra e vai fazer a abertura da calota craniana. Essa abertura você vai tirar tanto uma porção da calota direita quanto esquerda. Enquanto que a gente tem, esse aqui no caso o método bifrontal. A gente também vai ter a abertura, no caso que é fronto-tempo parietal. Então ela vai pegar uma espessura bem maior e ela inclusive é preferível pela literatura atualmente, quando você vai fazer essa incisão, que é a incisão de mark question, que é basicamente um ponto de interrogação. Você vai pegar da região do tragus e vai levar a incisão nesse formato para poder ter acesso. Uma outra maneira de fazer, que acaba dando um prognóstico positivo para o cirurgião, para ele poder expandir a lesão se necessário, mas não é tão conhecida, é essa formação em T, que acaba ajudando no sentido de que a gente tem que evitar bastante a linha média por causa da artéria cerebral média, por causa das artérias que passam nessa região, e, no caso, a indicação da literatura é que você faça uma abertura nesse sentido, a depender do tamanho do hematoma, e, se necessário, você expande sob visão direta para evitar uma nova lesão no paciente que já tem problemas. Agora a gente vai falar um pouquinho da indicação no AVC isquêmico, que basicamente vai se dar, se a gente se lembrar das sessões que já aconteceram também na LANEP, principalmente não no período agudo, porque o AVC isquêmico normalmente não vai ter uma repercussão tão significativa na massa cerebral aguda, tanto que se a gente lembrar os critérios para trombólise, a gente tem que ter um ATC normal no primeiro momento de um paciente que chega para a gente com um quadro sugestivo de AVE. Então, qual seria o papel da craniotomia descompressiva no AVE isquêmico? Inclusive, no caso do AVE isquêmico, a gente vai ter uma participação muito maior da craniectomia, que a gente vai deixar esse flap ósseo fora do lugar, não vai repor ele. Por quê? Porque a gente vai ter ação na craniotomia descompressiva no AVE isquêmico nos dias que sucedem. Então a gente tem alguns prognósticos negativos, como por exemplo o AVE maligno, que está muito relacionado a um infarto de uma área muito extensa, como o território da artéria cerebral média. Aí o que acontece? A gente vai ter que, nesses pacientes, fazer todo um critério para poder investigar a necessidade ou não dessa descompressão. O Ministério da Saúde traz no seu manual alguns critérios de inclusão e exclusão específicos para esse tipo de situação, que é, no caso, uma evidência clínica do infarto da artéria cerebral média, e aí ele vai trazer que isso vai depender bastante da classificação de Benford-Tax. Então a gente tem que ter um paciente com uma paresia completa, contralateral e uma lesão vascular. A gente tem que ter um paciente que tem uma heminopsia, ou seja, essa alteração no campo visual homônima contralateral à lesão, e uma tendência de um desvio óculo-cefálico para o lado da lesão, ou seja, são sinais clínicos que nos falam a favor de uma área muito grande de acometimento. E aí, os critérios de Benford-Tax são esses, que é a hemiplegia, a hemenopsia e uma disfunção cortical superior. Então, se o paciente chega para você com uma afasia de Broca, uma afasia de Wernicke, alguma alteração na função visoespacial e o nível de consciência, um Glasgow muito alterado, você considera nesse paciente o quadro de AVE isquêmico. E aí você vai também olhar, obviamente, a evolução do paciente. Se é um paciente que chegou para você com Glasgow mais em conta, que não tinha tantas alterações, está evoluindo de maneira muito negativa, se na primeira TC que você fez ele não tinha alteração e com 6 horas depois a gente já tem um edema cerebral significativo, você já tem que levantar o alerta de ser um quadro que necessite da intervenção de um neurocirurgião. Se você tiver um neurocirurgião à disponibilidade no serviço, cabe contactar, obviamente. E além disso, nós temos o paciente tem que ter menos de 60 anos, mas fiquem atentos porque isso é relativo. Normalmente a gente vai levar o teto cirúrgico a depender de cada caso. Cada indivíduo vai ter cada indivíduo vai ter uma classificação, porque podem ter pacientes com 75, 80 anos que apresentem um estado de saúde estável, e por esse motivo o cirurgião pode entender que, a depender do tamanho da lesão,
é válida a craniotomia compressiva, e uma evidência tomográfica de um infarto agudo extenso da artéria cerebral média, ou seja, além dos achados clínicos que a gente tem aqui, a gente tem que ter, no caso, uma hipodensidade precoce envolvendo a topografia córtico-subcortical da artéria cerebral média e também sinais de edema ou, no caso, sinais de edema na tomografia córtico-subcortical da ACM, que é o apagamento de sulcos, compressão ventricular. Então, o que vai falar a favor, basicamente, de tumefação cerebral. Então, a gente tem como resumo, basicamente, entender que se você tem um achado que está mostrando que esse paciente está com um quadro de hipertensão intracraniana, que está aumentando essa pressão, você tem que intervir. E, além disso, uma piora do NIH desse paciente em relação à admissão e à história acaba tendo um papel importante na inclusão. E aí, nós temos também os critérios de exclusão. Então, pacientes que apresentem para a gente com outras doenças incapacitantes prévias, musculoesqueléticas, neurológicas ou clínicas, você tem que levantar a questão se de fato vale a pena fazer essa intervenção nesse paciente. Então, aqui vai entrar muito a ideia da prevenção quaternária, para saber se de fato você está tentando fazer o bem ou você está com um critério de heroísmo em tentar fazer uma intervenção maior naquele paciente, mas que não vai trazer benefícios. Sinais de deterioração neurológica grave no momento da indicação da cirurgia, ou ambas as pupilas com midríase ou arreativas, sinais de descerebração e decorticação. Inclusive, isso aqui é importante porque um paciente chega para você com escala de Glasgow 3, ou seja, a menor pontuação possível, se a gente desconsiderar a atualização de Glasgow relacionada às pupilas, ou 3 ou 1, como pode acontecer caso esse paciente apresente um quadro esse quadro de midríase, no caso. Esse paciente já não tem mais benefício. Você vai fazer a cirurgia nele, é um paciente que está já em iminência de morte cefálica, não tem necessidade de você fazer a cirurgia. Complicações clínicas graves, doença terminal, então paciente com doença terminal, você vai fazer um cuidado paliativo, distúrbios de coagulação e instabilidade hemodinâmica no momento da indicação cirúrgica acabam entrando muito próximo, porque para qualquer cirurgia, né? Você não vai pegar um paciente que está com um distúrbio muito complicado e colocar ele na mesma cirurgia, porque a probabilidade dele ter uma piora naquele momento ainda é maior. E além disso, indisponibilidade de leito de UTI, porque a maior parte desses pacientes vai precisar ficar entubado e vai ter que ter uma checagem, uma vistoria significativa. Então, a partir disso, eu trouxe um artigo que eu achei bem interessante, que ele traz os benefícios no AVE isquêmico complicado, no caso mais grave, da craniotomia compressiva. E aí ele vai trazer, dentro do artigo, vou trazer uma tabelinha para vocês verem, uma escala que é a MRS. E ela basicamente vai ser classificada entre 0 e 6, sendo 0 o paciente que depois da craniotomia ou do tratamento clínico não apresenta mais sintomas, ele segue a vida dele normal, e 6, o pior dos prognósticos, é que o paciente morre depois da cirurgia nos meses que se sucedem. E nesse intervalo a gente vai ter pacientes com sequelas, mas não tão significativas, sequelas que acabam tendo um pouquinho mais de repercussão na vida deles, mas não são tão graves, sequelas moderadas a grave e severas, ou seja, pacientes acamados, que têm uma incapacidade. Isso é importante porque a gente tem que entender que na cirurgia, além de um valor preditivo de salvar esse paciente, tem que ver se vai garantir qualidade de vida a ele depois, né? Então, esse artigo aqui, no caso, essa revisão de 2019, traz para a gente essa escala, e aí essa tabela eu peguei do outro artigo, então isso aqui é um apoio, uma referência de uma referência, porque ele compilou o que essa revisão trouxe e mostra um dado bem interessante. O MRS6 que eu mostrei para vocês era o número de pessoas que morrem depois da cirurgia, ou depois do tratamento em questão. Então aqui ele vai comparar a melhora terapêutica médica, ou seja, o critério inicial, que é basicamente a terapia que a gente vai ver um pouquinho, vou citar mais à frente, que é o que a gente mais vai ver na nossa prática também, que é mais importante para a formação clínica, e os pacientes que evoluíram com uma hipertensão refratária ou que tiveram indicação imediata de fazer uma craniectomia compressiva. E aí a gente vai ver aqui que todos os estudos demonstraram que houve uma melhora significativa. Ó. O Destiny One traz para a gente que 53% dos pacientes morreram depois da terapêutica, dentro do estudo, morreram depois da terapêutica apenas clínica, enquanto que 18% dos pacientes com a cranectomia morreram. A gente tem aqui o decimal com 78%, 25%, então se vocês observarem, todos os números foram melhores. Isso levanta assim uma bola e fala, nossa, muito interessante, tá bem melhor que você faça cirurgia, porque o paciente vai melhorar, você obviamente vai querer olhar por esse lado, mas é interessante vocês observarem também que quando a gente vai comparar o MRS 4 e 5, ou seja, que são incapacidades severas ou incapacidades graves, a gente vai ter também que a prevalência da incapacidade é muito maior nesses pacientes. Então, é válido destacar que é uma coisa que tem que ser conversada com a família, porque muitas vezes esses pacientes, de fato, não morrem pela cranectomia compressiva, mas é um paciente que acaba ficando em estado vegetativo.
é um termo nem tão utilizado, mas inclusive alguns estudos demonstram como a cranectomia, apesar de salvar, ter esse prognóstico, tanto pela própria intervenção, quanto também pelo viés, no sentido de que é um paciente que talvez morresse se tivesse sido submetido apenas à terapêutica clínica. E aí eu vou trazer para a gente aqui uma continuação daquele vídeo. Nesse caso ele traz um tumor para a gente como a causa da intervenção cirúrgica, do procedimento, mas vamos considerar como se fosse um hematoma, né? Então aqui ele vai trazer basicamente o procedimento. A gente tem que ter o paciente em anestesia geral e fazer essa área que a gente vai operar tem que estar sem cabelo. Então a gente tem que fazer esse corte. E aí ele vai fazer aqui a trepanação, como eu falei, em 3 pontos, e depois delimitar essa região. Nesse caso aqui, é uma abertura bem menor, se vocês observarem em relação a que eu trouxe, porque a gente está tendo um objetivo certo, que é basicamente retirar o tumor. A gente sabe onde é que está, tem exames de imagem prévios. No caso de uma cranectomia descompressiva, essa abertura ia ser um pouquinho maior do que essa, para poder fazer essa drenagem. Então a gente vai retirar esse flap, vai fazer a abertura da dura mater. Nesse caso, retirar o tumor. Se fosse no caso de uma descompressão, uma drenagem, a gente ia drenar esse hematoma subdural, por exemplo, nessa situação. Na craniotomia, a gente vai fechar essa dura mater, vai colocar o flop ósseo novamente e fechar. Essa medida, ela acaba não tendo uma efetividade muito significativa para evitar a tumefação. Se vocês pensarem comigo, porque você retirou o sangue, fechou, então se o cérebro começar a inchar novamente, ter uma edemaciação novamente, provavelmente a gente vai ter que reabordar esse paciente. Então, ela não tem tanta indicação nesse aspecto. Enquanto que a gente poderia ter uma craniectomia. No caso de uma craniectomia, a gente não vai fechar nosso campo cirúrgico. Por quê? Por causa desse brain swelling que eu comentei. Você tem uma área edemaciada, então você vai manter esse paciente em observação, vai pegar esse flap, vai guardar, vai colocar no subcutâneo do paciente e vai fechar a pele. Aí você fecha a pele, deixa o paciente lá, porque você está querendo que o paciente melhore do edema. Vai esperar o tempo necessário e aí a partir disso, depois você vai reabordar o paciente. Então, quando esse brain swelling reduz, que esse paciente volta a ter um quadro de estabilidade, você vai lá, fecha a dura mater e faz a cranioplastia. Nesse caso, o problema maior é em relação aos sangramentos. Porque por que a craniotomia acaba tendo uma indicação no trauma também significativa? Porque se vocês pensarem comigo, no trauma a gente não vai ter um brain swelling, você não vai ter uma tumefação de um quadro como um AVE isquêmico, por exemplo. A gente vai ter uma lesão imediata, ou pela própria pancada, ou pelo acúmulo de sangue, que aconteceu naquele momento. Então você vai abordar esse paciente, retirar aquela quantidade de sangue e cauterizar aquela região para evitar novos sangramentos e vai fechar para que a gente não deixe, não permita a criação de um hematoma agora epidural, porque nesse caso aqui é um hematoma subdural. Então, se você deixar um espaçamento muito grande, tem risco maior de ter tanto um hematoma epidural, como também a craniectomia descompressiva tem maior chance de infecção, por motivos óbvios também, né? Porque você não está fechando completamente o campo que você abordou. Então, dando continuidade, só para poder destacar agora e deixar claro, nossa sessão é sobre o método cirúrgico, mas destacar o papel da terapia não cirúrgica na hipertensão intracraniana e por que a gente tem que dominar muito mais ela. Se vocês observarem, a gente vai ter 9 passos aí antes de chegar, 8 passos antes de chegar na cranectomia descompressiva. Então, vão desde monitorização, no caso da PIC desse paciente, até simplesmente elevar a cabeceira, fazer o de diuréticos osmóticos como o Monitol, e todos esses procedimentos aqui, para só depois, quando tiver uma refratariedade, a gente pensar e cogitar, no caso, o uso de coma barbitúrico, hiperventilação agressiva e aí que entra a hemicraniectomia, que é aquela abordagem que eu mostrei para vocês, que pega tanto o osso temporal, osso parietal e também o osso frontal. E aí o que acontece? Essas situações os estudos trazem como essa refratariedade relacionada a uma manutenção da PIC acima de 20 milímetros de mercúrio, em condições normais ela tem que estar em torno de 10, por mais de 15 minutos refratária a tentativa de tratamento. Isso é um número baixo, então a gente vai ter que estar muito atento, porque entende-se que se você mantiver por muito mais tempo, a gente tem problemas relacionados à sobrevida do paciente, mas deve-se avaliar também a pressão de perfusão, ou seja, mesmo que a PIC esteja em 20, se você tiver uma pressão de perfusão boa às custas de uma PAM positiva, você pode avaliar junto com a equipe, com a família, se há ou não necessidade de fazer uma craniectomia descompressiva. Então, a partir disso, vamos agora passar para o nosso penúltimo tópico, antes das questões do caso clínico. Continuem comigo aí.
é trazer um pouquinho do que há de novo. Inicialmente a gente não tem, esse artigo não é tão novo assim, né, de 2011, mas eu trouxe ele porque o DECRA foi um estudo que acabou mudando a maneira de se ver a cranectomia compressiva. Até então a gente não tinha nenhum estudo robusto que indicasse a cirurgia, até por ser um procedimento que acaba tendo uma gravidade significativa, é meio complicado de fazer alguns estudos relacionados, e a gente não tinha nenhuma evidência sólida e robusta nível A para poder fazer tal procedimento. E aí o DECRA trouxe alguns achados. O DECRA foi um estudo multicêntrico, né, envolvendo 155 pacientes com trauma crânioencefálico grave e hipertensão intracraniana moderada. Eles randomizaram esses pacientes, no caso, e fizeram ou cranectomia descompressiva bifrontal, que é aquela técnica mais antiga que eu falei para vocês, que vai tirar partes ósseas dos dois lados do crânio, ou um tratamento clínico. Quais foram os achados desse estudo? Como achados positivos, eles encontraram que esses pacientes conseguiam manter uma pressão intracraniana melhor, sem uso de medicação, com menos medicação do que os pacientes que não faziam a cirurgia, e também que eles tinham menor tempo de permanência nas UTIs. Isso é um ponto positivo. Entretanto, o estudo trouxe que a mortalidade nos grupos era similar. Então, em 6 meses, a mortalidade estava muito próxima. Então, 18% contra 18% versus 19%. O que acaba não justificando o uso da terapia. E além disso, um ponto negativo é que eles trouxeram que os pacientes que receberam tratamento cirúrgico foram piores classificados em 6 meses, ou seja, o número de pessoas que morriam era semelhante, mas os pacientes que fizeram cranectomia compressiva tinham um estado pior, o estado de Glasgow deles era pior, tinham mais comorbidades, tinham mais incapacidades. Então, depois disso, levantou-se um alerta sobre se havia mesmo necessidade dessa intervenção, se a gente não estava tentando fazer uma coisa só por uma questão de lógica fisiológica, mas sem nenhuma evidência. Então, o estudo acabou tendo uma repercussão significativa, mas ele tem algumas críticas também relacionadas. Uma das críticas é a técnica cirúrgica, como eu falei, porque ela não é tão utilizada hoje, a bifrontal, porque ela tem algumas repercussões mais negativas. E, além disso, a comunidade traz também um ponto importante é que 27% dos pacientes que foram para a craniotomia descompressiva já apresentavam midríase bilateral, que é aquele quadro que eu trouxe para vocês. O paciente estava já em morte encefálica, basicamente. Enquanto que no quadro dos pacientes que apresentaram apenas tratamento clínico, esse número foi só de 12%. Então a gente tem alguns vieses aí e por esse motivo novos estudos foram realizados também, né? E aí eu vou trazer aqui para vocês um segundo estudo, que é o Rescue ICP Trial, que foi realizado em 2016, e aí ele traz para a gente um estudo, ele é um estudo multicêntrico, em mais de 20 países, com 408 pacientes com hipertensão intracraniana grave e refratária, que foram randomizados para cranectomia compressiva secundária, uma hemicranectomia ou a bifrontal. Então, as duas abordagens que eu trouxe para vocês, versus o tratamento clínico. É interessante porque nesse estudo aqui, eles já estavam aceitando uma pressão intracraniana um pouquinho mais elevada em pacientes. Porque no caso do DECRA, pacientes com hipertensão intracraniana que chegavam em 20, com mais de 15 minutos, já era mandado para a sala de cirurgia. Então, pode ter tido uma intervenção exacerbada, enquanto que o Rescue não fez isso. Mas eles trouxeram aqui uma redução de mortalidade, ou nesse caso, eles trouxeram uma redução de mortalidade significativa da cranectomia compressiva para o tratamento clínico. Então, aqui, 26,9% versus 48,9%. Porém, houve um aumento no risco do estado vegetativo persistente. Então, retomando naquele outro estudo que eu trouxe para vocês, no que a gente já comentou, é importante que você leve em consideração para entender se vale mesmo a pena fazer uma intervenção dessa, às custas de gerar mesmo que aumentando sobrevida, um quadro de incapacidade maior nesses pacientes. E por fim, em relação às questões novas, é o outro estudo do Rescue, que é o ASDH, que é basicamente em relação a hematomas subdurais. Esse estudo ainda está em andamento, ele está sendo realizado, ele quer descobrir a melhor estratégia cirúrgica, afinal, se vocês conseguiram compreender bem minha apresentação, dá para ver que não há um consenso assim tão grande, então eles querem saber se essa cranectomia, seja ela primária ou secundária, para pacientes com hematoma subdural agudo, tem efetividade. É um estudo multicêntrico também, em mais países, nesse caso, enquanto o trial foi realizado em 20, está sendo realizado em 35 locais do mundo. As condutas diferentes em diversos países, então eles querem avaliar locais que fazem craniotomia, locais que fazem craniectomia compressiva, qual que tem melhor acurácia. No próprio referencial teórico desse artigo, eles trazem que já existem alguns estudos que sugerem que a craniectomia descompressiva tem melhor efetividade do que a craniotomia. Mas não tem
um resultado fechado. Então, esse estudo está em andamento, vamos ver quando sair qual vai ser a conclusão. Então, a partir disso, vamos começar, né, nossos casos clínicos e questões. O caso clínico vai ser bem simples, eu trouxe para vocês aqui só para a gente poder dar uma olhadinha também com a prática, né? Uma mulher de 83 anos com trauma crânioencefálico por queda de própria altura, escala de Como de Glasgow 9, exame clínico. Ela estava com anisocoria, com a pupila esquerda dilatada e fixa. A tomografia computadorizada mostrava um hematoma subdural agudo à esquerda, uma herniação cal à esquerda. Hipertensão intracraniana grave, e aí foram realizadas a craniotomia e a craniotomia e a evacuação foram realizadas. Então, vocês podem observar que é um paciente que, mesmo com 83 anos, apresentava um sinal claríssimo aqui de hipertensão intracraniana. Ele já estava com herniação cal em processo. Ela tinha um hematoma subagudo. Então, conversando com a família pela disponibilidade, esse paciente tem que ir para a sala de cirurgia. Então, a gente vai ter aqui essa imagem dessa paciente mesmo. Se vocês puderem observar, nós temos aqui a formação do hematoma bem extenso, ele pega desde o início aqui até o final da calota, e pegando em vários cortes. A gente tem um desvio de linha média significativo. Vocês podem observar aqui, ó, a compressão das cisternas à esquerda, à direita aqui uma compressão de massa. E essa paciente acabou indo para o centro cirúrgico e nós temos aqui agora o vídeo da cirurgia, bem simplesinho também. A incisão já tinha sido realizada, mas eles vão trazer aí, no caso, a exposição, né, da calota craniana. Eles já tinham cerrado também. E aí, os orifícios de treponação, seguidos da retirada. Então, você retirou o flap ósseo. Vamos agora adentrar na dura mater, obviamente com bastante cuidado para não haver corte de estrutura, já que o paciente já tem uma lesão. E aí, após acesso à dura mater, então você pode ver que ele corta uma parte bem significativa da dura mater para poder drenar todo esse hematoma. Limpar, então você vai fazer a retirada do hematoma com bastante irrigação, e aí vai ser interessante, vai dar para ver o local de sangramento. Essa paciente ainda estava sangrando no momento da cirurgia. Vocês vão conseguir ver aí a artéria que tinha sido lesada, era uma artéria pequena, então o sangramento não é tão significativo, mas já dá para observar aqui, ó, essa artéria, o sangue arterial extravasando, e aí a gente vai vir com o bimodal aqui fazer uma cauterização. Então você vai fazer de maneira bem delicada a cauterização desse vaso para conter esse sangramento. Vocês podem observar aí. Depois da cauterização, tá a estrutura, a gente vai ter o resultado final. A paciente acabou evoluindo de maneira positiva. Então, a cirurgia acabou tendo o seu propósito alcançado. É uma paciente que no pós-operatório, no caso, uma cirurgia que durou 3 horas, não houve complicações durante a cirurgia. Ela perdeu apenas 200 ml de sangue durante o procedimento cirúrgico, ou seja, diferente de cavidade abdominal, e como a gente já viu em outros momentos em relação a trauma, a gente não tem uma perda de sangue significativa que justifique a morte desse paciente. Não vai ser o sangue que vai fazer isso. A paciente permaneceu entubada e sedada depois disso, por isso a importância da UTI. E depois de um mês, a paciente foi encaminhada para o sistema de reabilitação. Ela acabou ficando com algumas sequelas, ela teve uma paresia no todo o corpo direito e uma alteração também no óculo motor esquerdo. Por fim, as questões. Então, agora eu preciso da participação de vocês. A primeira questão está aí na tela. Só são 3 questões, então quem tiver já meio que com sono aí, vamos dar mais um gásinho para terminar. Então, a Universidade Federal do Paraná, 2017. Paciente de 33 anos, vítima de colisão moto-anteparo com TCE, com hematoma epidural. Apresenta queda de saturação de oxigênio, pressão arterial de 80 por 40, frequência cardíaca de 140 batimentos e pulsos periféricos não palpáveis. Qual é a abordagem correta? Quem quiser falar, fala. Quem quiser colocar no chat também.
Hum, certo. Tranquilo, podem ler. Na dúvida, Moni? Tá na dúvida entre quais? Tem problema, errar não. A hora de errar é aqui, isso pra errar. Só entendi. Mais alguém além de Poli? Eu fiquei em dúvida entre a C e a E também. E aí, vocês marcariam o quê? Escolham agora, então. Eu acho que eu marcaria E. Eu também. Eu marcaria E. Porque ele tá sem pulso periférico, não tá palpável, e ele tá um meio hipotenso, então acho que eu iria pra E. Exatamente, gente. O paciente está chocando. Então, essa questão aqui eu trouxe mais como uma pegadinha, na verdade, porque a gente falou de cranectomia o tempo inteiro. A gente acabou de ver um vídeo sobre a cranectomia e aí você fica, poxa, tem que fazer cranectomia, Foi por isso que eu fiquei na dúvida, Dado. Foi por isso mas, que eu achei Dado. Foi o que é que justamente por acontece? isso. O que é que acontece? A gente tem uma tendência, como eu falei, de supervalorizar algumas situações, mas o ATLS tem que ser seguido. É um paciente que chegou para você de um trauma e que você está avaliando ele agora, nesse momento. Então, você admite que o paciente já foi avaliado em relação. Você está vendo? Eles já avaliaram o A, as vias aéreas, já avaliaram B em relação à respiração, já avaliaram C e se está aqui no caso, a gente tem inclusive essa opção da craniotomia, ou de repetir atomo, ou drenar esse hematoma, que seja, você já está no D. Então, houve uma falha nesse sistema. E é normal, pode acontecer. Você pode não ter encontrado nada, pode ter um sangramento que quando você passou não estava ali, mas você tem que descobrir. Por quê? Como eu comentei naquele momento, o problema das lesões cerebrais não são. Você não vai morrer por um choque. Você não vai ter um choque hipovolêmico por um TCE. Não tem local suficiente para armazenamento de sangue nesse nível. Então, nesse caso, é reavaliar o C, porque o que importa é manter a vida do paciente. E antes de ele ter, mas se esse hematoma piorar, ele vai morrer primeiro por causa de alguma lesão abdominal que a gente não encontrou, tenho certeza. Então, a abordagem correta é reavaliar esse paciente para poder ver onde é que está essa fonte de sangramento extracraniana e depois a gente volta e aborda o D. Então, sigam sempre a ordem do ATLS, lembre-se disso. Independente de terem sido uma sessão de craniotomia. Vamos para a segunda. Essa é do AIS 2021, paciente sexo feminino, 72 anos, hipertensa e diabética, deu entrada no pronto-socorro com quadro de desvio de rima labial para a direita e hemiparesia à esquerda, que começou a 2 horas da admissão. Os sinais vitais de entrada eram pressão arterial de 175 por 105, frequência de 82, frequência respiratória de 14 incursões por minuto, saturação 95 em ambiente. A paciente realizou tomografia de crânio por forma imagem. Então a gente tá aqui, tem a TC dela aqui, e aí, a partir dessa TC, e aí, essa questão, ela traz também cranectomia, e eu trouxe ela para vocês exatamente porque a cranectomia, com exceção das residências de neurocirurgia, que a gente tem uma especificidade de incisão e tudo mais, que eu não encontrei quase nada, ela não é um tema tão recorrente, então ela acaba vindo como diagnóstico diferencial em muitos momentos, algumas questões de quando é que você vai usar. Tudo ela tem uma dica em relação a essa questão. Mas vejam aí e me digam o que é que vocês marcariam. Dado, me confirma uma coisa. Diga. Não tá na questão, não. É só um dado do enunciado, que eu não tô lembrando direito. Isso aí que ela tem já configura hemiplegia cruzando? Deixa eu dar uma olhada. Para a direita e para a esquerda. Mas eu acho que sim, hein? Pelo quadro, porque ela é. Eu acho que quando se configura assim, mas tem que confirmar. Não tenho certeza da resposta, não. Valeu. Qual foi, Mônica?
Pode falar. Oi, C? Você acha o quê, Paulo? Eu também fiquei em dúvida, mas eu iria na C mesmo. Sim. É isso aí. A questão aqui, eu achei essa questão também meio tendenciosa. Essa transferência de UTI aqui não é necessário. Você, obviamente, você vai ter que ter uma monitorização. Mas como a gente falou nas sessões também de AVE, né? Tempo é cérebro. Então, se você está com uma paciente numa janela trombolítica, 2 horas, tromboliza ela, obviamente que você vai ter o controle para ter risco de sangramento, repetir TC e tudo mais. Mas não tem por que atrasar para um segundo. Não, espera, vamos. Eu não sei se a UPA do Clériston faz trombólise. Mas vamos dar um exemplo da UPA do Clériston. Então você chega ali, e lá é bem complicado, não dá a UPA do Clériston, porque também não tem TC lá. Tem que levar para o Clériston de toda forma. Mas imagine uma UPA que tem uma TC, mas não. Então, ou a UTI está ocupada. Se você fez a TC e conseguir identificar, você pode trombolizar, se estiver seguro disso. E terceira questão, essa daqui está um pouquinho mais ligada à abordagem cirúrgica, foi o que eu encontrei, sobre as indicações da abordagem cirúrgica em infartos cerebrais maciços. É correto afirmar? B? B, quem é mais? Eu acho que eu fico com D também. Vocês estão falando D ou B? D. D? Não, minto. Ai, meu Deus. Eu li de novo. Eu também. Eu me abstenho. Você está acertando todas as questões, viu? Muito bom. Aqui, ó, nesse caso, a letra A está errada porque ele considera como idade acima de 80 anos critério de exclusão completo e é relativo, como a gente viu, vai depender. Nossa paciente do quadro clínico, inclusive, tinha 83 anos. Ele coloca aqui que não há evidência de força posterior. Eu comentei com vocês que essa força, os infartos em cerebelo têm uma indicação significativa, então existem evidências a favor, sim. E nesse caso, também não tem muito sentido você pensar que ele tem que. Não, vamos esperar, deixa eu aguardar, deixa eu ver se esse paciente vai começar a ter uma herniação. Se ele tiver herniação, ele vai morrer. Então você não vai aguardar uma herniação. Se você chega lá, não é adiada ao máximo possível. Obviamente que você vai, se ele tivesse colocado a cranectomia descompressiva, deve ser indicada em casos de hipertensão intracraniana refratária. E colocasse, beleza. Tanto é que a questão que eu coloquei também para a gente colocar no chat, que na LANEP, no Insta da LANEP, eu não sei até como é que tá agora, mas quando eu olhei tava 50-50. Tinha algumas pessoas que acreditavam que a descompressão, que a cranectomia descompressiva era a primeira escolha de abordagem para todo o TCE. E não é, ela não é a primeira escolha. Primeiro a gente vai tentar o tratamento clínico. Então, o tratamento clínico seria o mais indicado. Então, isso de fato deixa assim uma dúvida. Será seu atraso mais um pouquinho mesmo? Não. Mas nesse caso, a resposta correta de fato é essa redução de mortalidade. Eu trouxe até o estudo lá para vocês darem uma olhadinha que mostra essa melhora, principalmente nesse caso aqui, ó, ele traz infarto cerebral maligno. Ele não está falando tipo, que qualquer AVE isquêmico você vai pegar esse paciente, abordar e levar ele para craniotomia, mas em um quadro mais específico. Então, essas foram minhas referências. Muito obrigado a todos e qualquer dúvida, pode falar.
Parabéns, Dado. Excelente sessão, amei. Muito boa, muito, muito. Parabéns. Obrigado, pessoal. Tantos comentários aí no coisa como os comentários de Paulo e Mano. Muito obrigado. Eu gostei desse café aí, ó, desse efeito Dado. Excelente. Você consegue entender o que tá Reparei. o que tá dentro do efeito aqui, ó. Esse efeito eu acho bem legal. Coloquei para vocês. Eu vou aumentar ele aqui, mas aqui o efeito que tá dentro do café é esse, ó. Peraí, opa. É esse efeito. Mas Gente, sucesso, viu? Eu pensava que era uma fumaça. A fumaça Não, do café não. saindo. Era explodindo as mentes, no caso. Olha, na vida só aquele alto café. nível. Boa noite. Boa noite Tchau, a todos. gente. Boa noite.